Mais um despertar das Akuma no Mis. E o episódio de hoje vamos falar sobre a Kage no Mi, Akuma no Mi das sombras, comida por Gecko Moria. Esse vai ser um episódio mais elaborado porque ele tem mais chances de elaborar o que seria o despertar dessa Akuma no Mi. Então vamos ver o que a gente sabe que o Gecko Moria consegue fazer até agora com essa fruta. Ele lutou contra o Luffy, contra o Kaido e provavelmente contra o Barba Negra. Então a gente sabe muito bem o que ele consegue fazer até o momento. Ele consegue trocar de lugar com a sombra dele. Isso é interessante. Ele consegue tirar as sombras das pessoas. Ele consegue consumir as sombras das pessoas e assim pegando, né, os poderes dessas pessoas, ou vamos dizer o nível de força, né, aumentar o nível de força dele. Ele consegue moldar a aparência da pessoa mexendo na sombra da pessoa. Quando ele fez, por exemplo, com o Ors, ele transformou a sombra do Ors em um círculo. Então o corpo do Ors obedeceu à sombra. Então ele reverteu o que seria, porque aquela coisa, você faz tem um objeto, a sombra do objeto vai ser idêntica ao objeto, mas se você modificar a sombra, você modifica o objeto. Faz parte da lógica da Akuma no Mi do Moria. O que mais ele consegue fazer? Trocar de lugar com a sombra. A gente já sabe fazer com que a sombra ataque. Ele meio que fica 2x1, né? Porque ele mais a sombra consegue lutar contra o oponente. E basicamente, deixa eu ver. Só isso. Só isso não temos. Já é muita coisa boa. Então se ele pega a sombra, ele meio que pega os poderes do que ele pegou a sombra e coloca em outra pessoa. É interessante. Não sei se isso passa com a Akuma no Mi. Provavelmente não. Provavelmente porque quando ele fez isso com o Ors, ele não repetiu. O Ors não adquiriu a Gomu no Mi. O Moria teve que modificar a sombra do Ors para ele fazer os ataques do Luffy. Então, como seria o despertar dessa Akuma no Mi? Bom, eu acredito que seria nesse nível de modificar a aparência das sombras em tudo em sua volta. Em vez de ser só uma pessoa que ele consegue modificar a sombra e modificar a aparência, ele consegue fazer isso com todas as sombras em volta dele. É uma ideia. Eu acho que ele seria interessante porque aí ele poderia modificar as sombras ao redor dele e fazer com que basicamente as coisas virassem, sei lá, espinhos ou uma mão gigante, e aí a árvore ia virar uma mão gigante e pegar o oponente. Isso seria interessante. Porque quando ele se limita muito aos zumbis. E ele percebeu que zumbi não resolve nada, porque a pessoa sabe que é só eu tacar água do mar nos zumbis que eles morrem, que eles ficam, né, paralisados e a gente destrói seus zumbis. Então, se ele saindo desses zumbis, eu acho que seria interessante ele
fazer o que eu falei, né? De modificar as sombras e aí ele tem o controle total do arredor. Então ele pode manipular basicamente tudo que em volta dele. Meio que uma manipulação de realidade. Transformar tudo que emite sombra em um apêndice, né? Para uma mão, um pé, um punho. Então basicamente virar uma extensão dos golpes do Moria. É uma coisa interessante isso. Eu não acredito que o Shadow Asgard que ele usou no final de Thriller Bark seria o despertar. Aquilo ali foi uma coisa muito... porque ele não fez nada demais, ele só consumiu as sombras de todo mundo de Thriller Bark e pronto, só ficou forte. Tipo, isso não é, no meu ver, um despertar. Também tem a ver com a forma de como o Moria luta, então... Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Coisa sobre ele controla a forma da sombra. Então, vamos supor, ele tá lá numa floresta, tem uma árvore gigante na frente dele, e essa árvore emite a sombra. Então, ele consegue controlar, ele modifica a sombra da árvore, e a árvore vai ter que obedecer à forma da sombra. Agora, você imagina isso com várias árvores, ou vários prédios, ou torres. Ele consegue controlar totalmente isso. Mas ele fez isso uma vez com Wars, lá da bola, da esfera, mas ele não despertou mais isso. Mas isso foi só com uma sombra. Tô falando em todas as sombras em volta. Interessante. Deixa eu pensar aqui mais o que seria da Kagekage no Mi. Troca de lugar com a sombra, não tem muito o que dizer. Talvez ele entrar na sombra das pessoas e controlar as pessoas através, né, disso, tipo Shikamaru, né, do Naruto. Também é uma ideia, mas acho que isso não seria muito despertar, seria mais uma técnica que ele podia fazer. Eu continuo firme e forte naquela minha teoria lá de mandar a aparência de tudo que em volta. Bom, valeu por assistir. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.